Há histórias que não se apagam com o tempo. Histórias que atravessam gerações, não por grandes exércitos ou reis poderosos, mas por escolhas silenciosas, cheias de amor e fidelidade. Hoje, vamos voltar mais de 3.000 anos no tempo e conhecer a jornada de uma mulher estrangeira que decidiu seguir um Deus que ela ainda estava descobrindo. Esta é a história de Ruth, exemplo eterno de fé e coragem. A história de Ruth acontece no período dos juízes, um tempo de instabilidade em Israel. Não havia rei, e cada um fazia o que achava certo. Belém, conhecida como Casa do Pão, enfrentava fome. Foi nesse cenário que Elimeleque, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion decidiram migrar para Moabe, terra estrangeira e inimiga histórica de Israel. Lá, os filhos de Noemi se casaram com duas mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Por alguns anos houve paz, até que a tragédia chegou. Primeiro, Elimeleque morreu. Pouco tempo depois, os dois filhos também faleceram. 3 mulheres viúvas ficaram sem proteção, sem sustento e sem herança. Naquela época, ser viúva significava viver à margem da sociedade, dependendo da caridade dos outros. Noemi ouviu que Deus havia dado pão ao seu povo e decidiu voltar para Belém. No caminho, pediu que suas noras voltassem para suas famílias, buscando um novo recomeço. Orfa chorou, abraçou Noemi e voltou. Mas Ruth ficou. Ela pronunciou palavras que ecoam até hoje. Não insistas comigo para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Naquele momento, Ruth não apenas demonstrou lealdade humana, mas também fé no Deus de Israel. As duas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ao vê-la, as mulheres da cidade disseram: "É Noemi." Mas Noemi respondeu: "Não me chamem Noemi, mas Mara, pois o Todo-Poderoso me tornou muito amarga." Mesmo diante da dor, Ruth estava ao lado dela, pronta para trabalhar. Ruth foi aos campos respigar, recolher espigas deixadas para trás pelos ceifeiros, como a lei de Deus permitia aos pobres. O campo onde ela entrou pertencia a Boaz, um homem respeitado e justo. Ao saber da dedicação de Ruth a Noemi, Boaz disse: "Não vá para outro campo, fique aqui perto das minhas servas. Tenho ordenado aos homens que não a toquem. Beba da água que eles tiram." Ruth perguntou: "Por que encontrei favor aos seus olhos, sendo eu estrangeira?" Boaz respondeu: "Tenho sabido de tudo o que fizeste por tua sogra. O Senhor lhe retribua abundantemente." Guiada por Noemi, Ruth pediu a Boaz que fosse seu resgatador. Ele aceitou com alegria, reconhecendo sua virtude. Eles se casaram, e Deus abençoou sua união com um filho, Obed, pai de Jessé, avô do rei Davi. Uma mulher estrangeira e viúva tornou-se parte da linhagem real de Israel e, séculos depois, da genealogia de Jesus Cristo. A vida de Ruth nos ensina que decisões guiadas pela fé podem transformar destinos. Ela não escolheu o caminho mais fácil, mas o caminho da fidelidade. E Deus, em sua graça, transformou sua história de perda em uma história de propósito e esperança. Que possamos viver com a mesma coragem, amor e confiança no Deus que tudo vê. Se você gostou desta história inspiradora, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre amor e fidelidade hoje. Até o próximo vídeo. Música suave, imagens de paisagens antigas de Israel. Há histórias que nos tocam profundamente. Histórias que atravessam séculos, não por grandes guerras ou conquistas, mas por gestos silenciosos de amor e lealdade. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer Ruth, uma mulher estrangeira, viúva e pobre, que se tornou parte da linhagem real de Israel e, por consequência, da história da salvação.
Sua jornada é uma prova de que Deus transforma o ordinário em extraordinário. A história se passa na época dos juízes, cerca de 1100 anos antes de Cristo. Era um período sombrio em Israel. Não havia rei, a moral estava corrompida e as famílias viviam sob constantes ameaças de fome e guerra. Belém, a casa do pão, ironicamente enfrentava escassez. Foi então que Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, decidiram deixar a terra prometida e buscar sustento em Moabe, um país vizinho, mas inimigo histórico de Israel. Em Moabe, a vida parecia melhorar. Os filhos de Noemi se casaram com 2 moabitas, Orfa e Rute. Por um tempo havia alegria e esperança. Mas a vida, como tantas vezes acontece, mudou de repente. Elimeleque morreu. Poucos anos depois, os 2 filhos também faleceram. 3 mulheres viúvas ficaram sem proteção, sem sustento e sem herança. Naquela época, ser viúva significava viver à margem da sociedade, dependendo da caridade dos outros. Noemi, ouvindo que Deus havia abençoado seu povo com o alimento, decidiu retornar a Belém. No caminho, com o coração pesado, pediu que suas noras voltassem para suas famílias em Moabe. Era uma decisão difícil, mas Noemi acreditava que seria melhor para as jovens recomeçarem suas vidas em sua terra natal. Orfa, entre lágrimas, abraçou Noemi e partiu. Mas Rute ficou. Com uma determinação que ecoaria através dos séculos, ela pronunciou palavras que se tornaram um dos mais belos testemunhos de lealdade e fé. Não insistas comigo para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Naquele momento, Rute não apenas demonstrou uma lealdade humana extraordinária, mas também uma fé profunda no Deus de Israel, um Deus que ela ainda estava conhecendo. Era uma declaração de amor, não apenas a Noemi, mas a uma nova vida, a um novo povo e a uma nova fé. As 2 mulheres chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A cidade fervilhava com a atividade da safra, um contraste marcante com a situação das 2 viúvas. Ao verem Noemi, as mulheres da cidade exclamaram: "É Noemi!" Mas ela, com o coração amargurado pela perda, respondeu: "Não me chamem Noemi, mas Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Mesmo diante da dor de Noemi, Rute permaneceu firme ao seu lado, pronta para trabalhar e sustentar a ambas. Com humildade e coragem, Rute foi aos campos respigar, recolher as espigas deixadas para trás pelos ceifeiros, uma prática permitida pela lei de Deus para ajudar os pobres e estrangeiros. O campo onde Rute entrou pertencia a Boaz, um homem respeitado e justo, parente de Elimeleque. Quando Boaz chegou de Belém, notou a jovem estrangeira e perguntou aos seus servos sobre ela. Ao ouvir sobre a dedicação de Rute a Noemi, Boaz foi tocado por sua história. Aproximando-se de Rute, Boaz disse com gentileza: "Ouve, minha filha. Não vá para outro campo respigar. Fique aqui com minhas servas. Observe onde os homens estão ceifando e siga-as. Ordenei aos servos que não a molestem. Quando tiver sede, vá aos jarros e beba da água que os servos tiraram." Rute, surpresa com tanta bondade, prostrou-se e perguntou: "Por que encontrei favor aos seus olhos, sendo eu estrangeira?" Boaz respondeu com palavras que revelavam o caráter de Deus. "Contaram-me tudo o que você fez por sua sogra depois que seu marido morreu, e como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia. Que o Senhor a recompense plenamente por suas ações. Que você receba rica recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." As palavras de Boaz não eram apenas de conforto, mas uma profecia do que estava por vir. Deus estava tecendo uma história de redenção através da fidelidade de Rute. Ao retornar para casa naquela noite, Rute contou a Noemi sobre a bondade de Boaz. Noemi,
Vendo a mão de Deus nesse encontro, instruiu Ruth sobre como pedir a Boaz que cumprisse seu papel de resgatador, uma prática da lei israelita para proteger viúvas e manter as propriedades na família. Seguindo o conselho de Noemi, Ruth foi à eira onde Boaz estava trabalhando. Quando todos dormiam, ela se deitou aos pés de Boaz, um gesto simbólico pedindo proteção. Ao acordar e encontrá-la, Boaz ficou tocado por sua virtude e coragem. "O Senhor a abençoe, minha filha", disse Boaz. "Esta sua última bondade é maior que a primeira, pois você não correu atrás dos jovens, fossem ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei tudo o que me pede. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa." Boaz, honrando a lei e respeitando os costumes, resolveu a questão do resgate diante dos anciãos da cidade. Ele declarou sua intenção de casar-se com Ruth, assumindo assim a responsabilidade de cuidar dela e de Noemi, e de preservar a linhagem de Elimeleque. O casamento de Boaz e Ruth foi uma celebração de amor, fidelidade e da providência divina. Deus abençoou sua união com um filho, a quem chamaram Obed. As mulheres da cidade disseram a Noemi: "Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja famoso em Israel. Ele lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos." Obed tornou-se o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai do rei Davi. Assim, uma mulher estrangeira e viúva, por sua fé e amor, tornou-se parte da linhagem real de Israel e, séculos depois, da genealogia de Jesus Cristo, o Messias. A história de Ruth nos ensina que as decisões guiadas pela fé e pelo amor podem transformar destinos. Ela não escolheu o caminho mais fácil, mas o caminho da fidelidade. E Deus, em sua infinita graça e sabedoria, transformou sua história de perda em uma história de propósito e esperança. Ruth nos mostra que a verdadeira nobreza não está no sangue ou na nacionalidade, mas no caráter e na fé. Ela nos ensina que o amor pode transcender fronteiras culturais e que a lealdade é uma virtude que agrada a Deus. Em um mundo onde muitas vezes prevalece o individualismo, a história de Ruth nos desafia a viver com compaixão e compromisso. Ela nos lembra que nossas escolhas diárias, por mais simples que pareçam, podem ter um impacto eterno. Que possamos, como Ruth, viver com coragem, amor e confiança no Deus que tudo vê e que transforma nossas histórias para a sua glória. Que sejamos inspirados por sua fé para fazer escolhas que honrem a Deus e abençoem os outros, sabendo que nas mãos do Senhor, até mesmo as circunstâncias mais difíceis podem se tornar parte de um plano maior e mais belo do que poderíamos imaginar. A jornada de Ruth, de estrangeira a ancestral do Messias, nos lembra que Deus usa o improvável para realizar o extraordinário. Ela nos encoraja a confiar no plano de Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. Que a história de Ruth continue a inspirar gerações, lembrando-nos de que o amor, a fidelidade e a fé são virtudes eternas que podem mudar o curso da história, não apenas a nossa, mas a de todos aqueles que tocamos com nossas vidas.